Amém? Amém. Aleluia. Todos me ouvem? Sim. Amém. Todos estão preparados para essa mensagem? Glória a Deus, irmãos. Eu ao Senhor pedindo uma palavra e o Senhor me levou a um texto que é de conhecimento do povo de Deus e é um texto que fala muito aos nossos corações. Glória a Deus. Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Glória a Deus. Vamos fazer uma breve oração? Pode curvar sua cabeça, continua sentado mesmo, não tem problema. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Que o Senhor possa derramar, ó Deus querido, da sua sabedoria e entendimento, ungindo a mente de cada um de nós, para que tenhamos o entendimento da sua palavra. Pai querido, Senhor, eu me coloco em sua presença agora, Pai. Que o Senhor possa me usar. Eu não sou nada sem ti. Sem a sua revelação, eu não posso falar absolutamente nada, senão sobre essa palavra que é inerrante, infalível e incontestável. Senhor querido, eu me coloco, Senhor, e te peço que o Senhor unge a minha mente e os meus lábios para transmitir a mensagem que o Senhor tem para a sua igreja. Amém. E graças a Deus. Irmãos, vai abrindo aí a sua Bíblia no livro Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Mateus. Abre aí no capítulo 5. Essa mensagem, irmãos, o Senhor Jesus ministrou essa palavra ali no monte. Logo, para nós contextualizarmos, Jesus foi até João Batista. Ele foi batizado por João. Depois ele foi levado para ser tentado. Ele foi tentado pelo inimigo. E quando ele desce, que ele volta, ele começa a ministrar. E as suas primeiras ministrações é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Aleluia. Depois o Senhor Jesus começa a recrutar os seus apóstolos. E junto com os apóstolos, uma grande multidão começou a se reunir e seguir o Senhor. Em um dado momento, ele olha e ele vê aquela multidão. E ele, ao olhar para a multidão, ele se senta. Jesus se senta para ministrar a palavra. E aí nós chegamos aqui no capítulo 5. Quando ele senta, ele pede que os seus discípulos se assentem também, e ele começa a pregar o sermão mais conhecido da história do mundo, que é o conhecido Sermão do Monte. E nós vamos ler aqui a primeira parte desse sermão. Jesus, na primeira parte do seu sermão mais importante, ele inicia sem trazer fardo para as pessoas. Ele não traz regras, ele não traz condenação, ele traz, louvado seja Deus, as características do cidadão do reino. Quando ele fala das bem-aventuranças, e aqui eu quero já de início, antes de nós lermos o texto, fazer uma correção. Porque muitas vezes, quando lemos o texto das bem-aventuranças, nós encaramos esse texto como sendo uma pessoa é pobre de espírito, outra pessoa é quebrantada, outra pessoa
tem sede de justiça e etc. Mas não. Quando Jesus está ministrando ali, Ele está falando da sua igreja. Ele está falando dos cidadãos do reino. Então, essas características são todas para mim. Essas características são todas para você. Então, hoje, nós vamos estudar esse tema. E eu pedi para o Senhor que me desse um tema para a gente gravar na mente. Eu gosto de colocar um tema porque assim a gente grava melhor. E o tema é Crescendo na Fé. Glória a Deus, aleluia. Então, ao ler esse texto, nós vamos nos imaginar, certo? Como se fosse um alpinista escalando uma montanha. E durante essa escalada, nós vamos encontrar alguns obstáculos que nós precisamos vencer. E para vencer esses obstáculos, nós precisamos de uma determinada qualidade que o Senhor vai nos entregar aqui. Amém? É assim que nós vamos ler esse texto. Então, em nome de Jesus, a partir de agora, eu, você, nós estamos escalando essa montanha, que não é uma montanha fácil. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vamos escalar junto, em nome de Jesus. Quem quer escalar essa montanha aqui? Levanta a mão. Aleluia. Vamos ler o texto? Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 1. Vendo Jesus a multidão, subiu a um monte e se assentou. Aproximando-se dele, seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando vos injuriarem, e perseguindo, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês, por minha causa. Se alegrem muito, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Amém. Só até aí. Glória a Deus. Nos ajude, Senhor, a escalar essa montanha. Amados, vamos entender o que a palavra de Deus está nos dizendo. O primeiro obstáculo nessa escalada é pobre de espírito. Nós precisamos nos tornar pobres de espírito, mas o que quer dizer isso? A palavra que o Senhor Jesus usou ali, foi uma palavra que significa uma pessoa mendigo, miserável. Então, quando nós entendemos que nós somos miseráveis espiritualmente, vamos vencer esse primeiro obstáculo. Mas o que é isso? Como nós precisamos entender isso? É simples.
eu não tenho capacidade nenhuma Aleluia, Deus. para que possa me salvar, ou me levar para o Senhor, ou me levar para a presença de Deus. Eu não tenho essa capacidade. Não há nada que eu possa fazer nesse mundo que impressione Deus a ponto dele olhar para mim e dizer: o missionário Tiago é digno. Não há nada que você possa fazer na sua vida de tão extraordinário que possa surpreender a Deus. Só existe um motivo para você ser aceito como bem-aventurado. Irmãos, a palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. É como essa figura que nós estamos usando aqui da escalada, uma aventura. E quando você chega no final de qualquer aventura que você se propõe a fazer, como você se sente? É sobre isso que Jesus está falando conosco. Então, você vai ser mais do que feliz no dia que você descobrir que você é pobre de espírito. Quando você olhar para o Senhor e dizer: realmente, eu não posso fazer nada. Tudo é pela graça do Senhor. Não há evangelismo que você faça, não há ministração que você pregue, não há louvor que você entoe, não há almas que você ganhe para Jesus, não há pessoas que você ajude, almas aflitas que você possa socorrer. Nada vai te dar o direito de entrar na presença de Deus, nem para buscá-lo em oração, nem para louvá-lo, quanto mais morar por toda a eternidade com Ele. Nós não temos, louvado seja Deus, o direito de nos dirigir ao Senhor. É por isso que quando oramos em nome de Jesus. Ah, Senhor, em meu nome, cura essa pessoa. Não. É tudo pela graça do Senhor Jesus. E quando você entende isso, é uma característica e uma promessa. Quando você entende isso, a Bíblia diz que o reino do céu é teu. Então, quando você vencer o primeiro obstáculo dessa escalada e descobrir: Senhor, eu sou um miserável em tua presença, a partir desse momento que você entende isso, o reino do céu é seu. Aleluia. E o segundo obstáculo é: bem-aventurado os que choram. Mas que chorar é esse, irmãos? Quando o Senhor Jesus falou que bem-aventurado os que choram, Ele não está falando daquela pessoa que se emociona fácil, daquela pessoa que está assistindo a novela lá na Globo e chora, ou está assistindo um filme e se emociona, ou quando recebe um presente, a visita inesperada de alguém que você ama, que você não vê há muito tempo, você chora. Não é esse tipo de choro. Quando a Bíblia fala bem-aventurados os que choram, a Bíblia está falando, o Senhor Jesus naquele sermão do monte, quando Ele disse que bem-aventurado é os que choram, Ele estava falando sobre quebrantamento. Quando você ouve a voz do Espírito Santo e você não consegue se conter, aleluia. Quando você ouve ou você louva ao Senhor e você não consegue conter as lágrimas, quando você olha para essa palavra que é um direcionamento das nossas vidas e você às vezes não consegue continuar lendo,
porque o seu corpo, a sua alma e o seu espírito se agita de tal maneira que você não consegue se controlar. Isso que o Senhor Jesus estava falando. Ele estava falando de quebrantamento, de sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, sensibilidade para entender aquilo que Ele estava dizendo naquele momento. Ele estava convidando aquelas milhares de pessoas e os seus apóstolos a intimidade com Ele, porque quando nos aproximamos verdadeiramente de Deus e nós o buscamos de todo o nosso coração, a Bíblia diz que quando nós buscamos de todo o coração, Ele vem para nós. Então imagina você em seu quarto, cumprindo o que a palavra diz. Quando você orar, feche a porta do seu quarto, em secreto, busque ao Senhor. Quando você está no seu quarto, imagina a cena, assim como Jacó viu. Quando você levantar os seus olhos, os céus abertos, uma escada e anjos do Senhor subindo e descendo, e subindo e descendo. Quando você alcança esta sensibilidade, aí sim, quando as lágrimas descem, sem que você possa controlar, na presença de Deus, essas são as lágrimas que o Senhor está falando. Quando você atinge a sensibilidade de Isaías, ao perceber que ele era um homem de lábios impuros e habitava num povo de impuros lábios, e perceber que todos estavam caminhando à condenação a passos largos. Ah, irmão, e quando você entender isso, e as lágrimas descerem pelo seu rosto, é sobre essas lágrimas que o Senhor está falando. Não é as lágrimas de emoção. Hoje, o obstáculo que nós precisamos vencer é a emoção, porque observamos que muitos têm se aproveitado da emoção das pessoas. Muitos têm direcionado as suas ministrações de maneira expositiva para atingir o emocional, o ego das pessoas. Mas precisamos nos voltar para a palavra, precisamos nos voltar para o caminho, e sim, nos render ao Senhor, e sim, chorar na presença do Senhor, não por emoção, mas por ter intimidade e quebrantamento com Deus. E quando entendemos isso e vencemos mais essa etapa dessa escalada, louvado seja Deus, a Bíblia diz que nós seremos consolados. O próprio Espírito Santo nos consola. E as lágrimas que nós choramos na presença de Deus, nós sentimos o Espírito Santo nos consolando. Essa promessa é imediata, porque ao mesmo tempo que as lágrimas vêm, o Espírito Santo vem e nos consola. Aleluia. E a próxima etapa dessa escalada, irmãos, é bem-aventurado os mansos. Quem é esse manso? É aquela pessoa bobo? O crente tem que ser bobo? O crente tem que ser o quietinho? É esse? Calmo, pacato? Não. Quando o Senhor Jesus fala sobre
bem-aventurados são os mansos. Ele está falando, a palavra que o Senhor Jesus usou aqui, ela se referia a uma fera que foi domada. Então, quando o Senhor Jesus fala a respeito de bem-aventurados são os mansos, Ele está falando que nós, como cidadãos do reino de Deus, precisamos domar a fera humana que há em nós, os impulsos que há em você, de fazer, louvado seja Deus, justiça com as próprias mãos, de brigar, de ir para cima, de resolver as situações. Mas o Senhor diz que nós precisamos dominar essa fera. Mas para dominar essa fera, você precisa entender que esta fera existe. Irmãos, a personalidade do cristão, ela está atrelada a Cristo e está atrelada à palavra de Cristo. A personalidade do cristão não está atrelada ao seu DNA, não está atrelada à forma que você foi criado ou educado, não está atrelada ao seu jeitinho de ser. Eu nasci assim. Não. Agora você serve a Cristo. Agora o Espírito Santo de Deus habita em você. E as suas ações são direcionadas pelo Espírito Santo. As suas ações, as suas decisões, os seus negócios, a educação dos seus filhos, o seu trabalho, a forma que você age no seu trabalho, a forma que você age quando está dirigindo, quando está numa reunião, quando está estudando, ela é direcionada não mais pela sua genética, não mais pela forma que você pensa, mas ela é direcionada pela palavra, pelo Espírito Santo de Deus, porque a fera que habita em você, ela está tomada pelo Espírito Santo, ela está dominada pela palavra, pela verdade, que é Cristo. Eu estou dominado. Aleluia. Paulo disse uma frase que é extraordinária: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando Jesus falou sobre o manso, Ele estava falando dele mesmo, porque não vive mais eu, não é mais a minha personalidade, não é mais o meu jeitinho, mas é a personalidade de Cristo que habita em mim. E qual é a promessa? Porque eles herdarão a terra. Aleluia. E o próximo etapa dessa escalada, nós estamos indo bem, irmãos. Amém? Repete, você pode falar comigo: eu estou indo bem. Aleluia. Glória a Deus. A próxima é sede de justiça. Diz assim, ó: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fome e sede de justiça. O que é isso, irmão? Jesus, quando disse isso, Ele
estava falando a respeito daquelas pessoas que são famintos, desesperados por ver Deus em tudo. Então, a pessoa que é faminto por justiça, que tem fome, que tem sede de justiça, esta pessoa transborda justiça. Essa pessoa é a pessoa que ela está dirigindo o seu carro e ela vê alguém em necessidade e ela não consegue passar direto. Ela não consegue deixar aquela injustiça para trás. Porque não basta só um sentimento, moço. Não basta só você olhar a injustiça e desejar que seja feita justiça, e desejar que Deus transborde na vida daquela pessoa. A pessoa que tem fome e sede de justiça, ela tem o sentimento e tem a ação. A Bíblia diz que aqueles que sabem o bem que devem fazer e não faz, comete pecado. A Bíblia diz que se você entra na casa do seu irmão que está necessitando de pão, e você ora, e você sai, e você não fornece o pão ao seu irmão, você está cometendo pecado. Quando o Senhor Jesus fala sobre quem tem fome e sede de justiça, Ele está falando para mim e para você: eu quero usar você para levar a justiça às almas aflitas que vivem nesse mundo. O Senhor quer me usar, Ele quer transbordar a minha vida para que eu possa abençoar pessoas que estão em aflição de física, espiritual. Se a pessoa está em necessidade espiritual, o Senhor quer me usar para levar a palavra, o alimento espiritual. Mas se a pessoa está com necessidade de pão, o Senhor quer me usar para levar o pão para aquela pessoa. Então, em nome de Jesus, quando o Senhor fala que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, Ele está dizendo: irmão Marcos, eu quero usar você para abençoar as pessoas. Irmão Alisson, eu quero usar você, eu quero usar cada um de vocês para transformar a vida das almas aflitas que cruzam com vocês. Não é só um sentimento, moço. E Ele faz a promessa que nós seremos fartos. Fartura, como o irmão Tiago Luiz fala, é fartura, irmão. Tem que ter fartura. Mas por que o Senhor nos traz fartura? É para que nós possamos transbordar na vida das pessoas. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, um exemplo. A irmã Gisaia trouxe um negocinho assim de carambola, né? Deliciosa. Obrigado, irmão. Pra gente. Mas por que ela trouxe isso? Porque Deus está transbordando na vida dela. Ela tem um pé lá. Se ela não abençoar as pessoas, o que vai acontecer? Vai estragar. Uma árvore, quando você planta uma árvore, ela sempre vai produzir de maneira abundante. Quem planta uma semente na terra, essa semente ela gera, e a pessoa que plantou não dá conta de se alimentar sozinha daquilo. Isso é um sinal de Deus, que nós precisamos ser transbordantes. Nós somos galhos enxertados na videira que é Cristo. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Vamos para a próxima. Misericordiosos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Irmãos, aqui o Senhor Jesus estava falando a respeito de perdão, a respeito de nós entendermos a fraqueza das pessoas, entendermos a dificuldade das pessoas, porque talvez nós estamos aqui, né? Qual é o passo do quinto? Nós estamos no quinto andar dessa escalada, e talvez existam pessoas que estão no quarto andar, mas você nunca pode se esquecer que você passou pelo quarto andar. Então eu preciso entender as dificuldades dos irmãos, e espero que os irmãos entendam as minhas dificuldades. Nós somos a igreja de Cristo, nós somos uma família em Cristo, e precisamos estar preparados para receber as pessoas. Deus deu um direcionamento para esse ministério, um novo tempo de lugar de recomeçar, lugar de recomeço. Então, nós que já estamos aqui, precisamos receber as pessoas e dar-lhes a oportunidade de recomeçar. Vem cá, meu irmão, qual andar que você está? Você está no 1, você está no 2, você está no 3? Qual andar você está? Meu irmão, já passei por esse andar, e para vencer esse andar eu precisei entender isso e aquilo. Vem, irmão, comigo, vamos orar juntos, porque você vai entender e vai passar para o próximo nível. O seu anseio como uma pessoa misericordiosa é ansiar que as pessoas que te rodeiam vão para um próximo nível, enquanto você também está ansiando ou desejando ir também para o próximo nível. Olha dentre todos os membros dessa igreja, observe, ore a Deus e identifique alguém que está um nível acima de você. Cola nesta pessoa e fala: irmão, me ajuda, eu quero subir para o seu nível. Aí você faz a mesma coisa, olha todos os membros dessa igreja, identifique alguém que está um nível abaixo de você. Vai até essa pessoa, cola nela e fala: irmão, eu estou aqui para te ajudar. Aquilo que você precisar, conte comigo. E aí você vai olhar pela terceira vez e vai encontrar alguém que está no mesmo nível que você. E você vai colar também nessa pessoa e vai dizer: irmãos, nós vamos escalar juntos, nós vamos para o próximo nível juntos, e nós vamos chegar no topo dessa montanha, dessa escalada juntos, porque lá no topo nós seremos muito mais do que felizes. Então, quando se trata de misericórdia, você precisa colar em 3 pessoas: alguém que está acima, alguém que está no seu nível e alguém que está abaixo de você. Alguém para te ensinar a subir, alguém para subir junto com você e alguém para você arrastar junto. Amém? E quando você faz isso, você alcança a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus. Quantos precisam? Glória a Jesus. Glória a Aleluia. Deus.
E o Senhor Jesus fala sobre os puros de coração. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia! E o que quer dizer ser puro de coração? É aquela pessoa inocente? Aquela pessoa infantil? Não. Quando o Senhor Jesus está falando sobre puros de coração, essa pureza é como se algo como de centro cirúrgico de hospital. É uma coisa totalmente estéril. E para que serve aquilo? Aquilo é feito para uma determinada função específica. Então, os puros de coração é quando nós somos intencionais na busca e na proclamação do Evangelho de Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E o que é ser intencional, irmãos? É tudo que eu fizer é Cristo. A minha família, eu cuido da minha família para Cristo. Eu trabalho por Cristo. Eu estudo por Cristo e para Cristo. Eu faço negócios por Cristo e para Cristo. Eu converso com os meus amigos por Cristo, de Cristo e para Cristo. Aleluia, Os puros de coração são as pessoas que são intencionais em tudo aquilo que eles fazem e transportam Cristo em suas vidas. São pessoas que são transportantes em todo o tempo. Quando eu estou em silêncio para Cristo. Quando eu recuo em uma discussão, eu recuo por Cristo. Quando eu me posiciono a favor ou contra algo, eu me posiciono por Cristo. Eu sou intencional, eu sou consciente. A Bíblia diz que o nosso culto é racional e não emocional. Nós saímos de nossas casas e viemos até aqui e buscamos a presença de Deus, e aqui, glória a Deus, nós podemos nos emocionar, glorificar, chorar, dar risada, mas o nosso culto é 24 horas por dia e é consciente e intencional. Seja intencional em nome de Jesus. Vamos acelerar, irmãos. Resumindo aqui, para nós não passar mais. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores. Essa é básica. Quando você chega nos lugares, num lugar que tem paz, aí você chega, a paz continua ou acaba? Tem que continuar. E se você chega num lugar que tem confusão, a confusão aumenta ou acaba? Tem que acabar. Irmão, quando o Senhor Jesus falou sobre isso, essa é literal. Nós temos que ser pacificadores. Nós temos que ser as pessoas que levam a solução para os problemas, a paz para aqueles que estão em guerra, a reconciliação. Nós somos pessoas que o Espírito Santo quer nos usar para levar paz. Então, aonde eu entrar, se tiver paz, permaneça a paz. Se tiver guerras, a guerra tem que cessar. Porque o Senhor Jesus, o próprio Cristo, disse que uma das características do cidadão do reino é ser pacificador. Então não existe motivos
Como eu disse, nós somos intencionais. Nós somos habitat do Espírito Santo. Então não condiz a confusão, não condiz o desentendimento. É claro, existe discordância, que é diferente de desentendimento. Eu posso discordar do irmão Alisson, mas eu não posso criar uma guerra por causa disso. Amém? Eu preciso ter paz. A Bíblia diz: tenha paz com o irmão Alisson, tenha paz com Elias. Não, a Bíblia diz: tenha paz com todos. Glória a Deus. Amém? Vamos para o próximo. Eu não estou lendo ali porque o horário já vai. Oitavo desafio: perseverantes. Essa parece simples, mas não é. E por acaso, o Senhor Jesus deixou esse passo por último. Seja perseverante. Por que será? Porque logo depois, no versículo 11 e 12, ele fala para a gente se alegrar quando perseguidos, quando mentirem sobre nós. Irmãos, vão mentir sobre você, vão criar calúnias sobre você, vão perseguir você no trabalho, no ônibus, no caminho, na igreja também. Vão perseguir você em todos os lugares, vão mentir sobre você, levantar calúnias, acusações. Enquanto isso, você está tentando escalar essa montanha. Vão amarrar em seus pés bigornas. Você vai estar no primeiro passo, você vai estar tentando ser pobre de espírito. Enquanto isso, vão estar tentando trazer você para baixo. Se você está no primeiro andar e querem colocar você no subsolo. E quer saber da uma notícia? Às vezes você vai cair. Às vezes você vai estar no quarto andar e vão te perseguir, e vão mentir, e vão te acusar. E você vai cair no terceiro. E o Senhor Jesus está falando assim: calma, se alegre, calma, igreja, eu estou contigo. Se alegre nesse momento. Você caiu, você estava no quarto, tudo bem. Você está no terceiro, dessa vez você vai conseguir mais rápido e com mais facilidade, porque você já conhece o caminho. Não foi por acaso que o Senhor Jesus disse que nós precisamos ser perseverantes nesse último estágio. E logo depois ele explica o porquê. Porque não vai ser fácil. Escalar uma montanha não é fácil. Escalar a montanha não é fácil. Mas você precisa perseverar. Vai para o primeiro estágio, volta para o zero. Vai para o primeiro, vai para o segundo, volta para o primeiro. Vai para o segundo, vai para o terceiro, volta para o zero. Calma, eu sou contigo, persevera. Precisamos ser perseverantes, porque a nossa caminhada com Cristo é árdua. Às vezes você vai estar comemorando lá no último andar. Você foi perseverante, você voltou várias vezes. Você vai estar lá no topo da montanha assistindo o nascer do sol. E nesse momento, irmãos, é normal você baixar a guarda, porque você vai inflar. E quando você baixa a guarda,
Aí você vai ver assim o nascer do sol, quando você piscar e abrir o olho, você vai estar no terceiro, no segundo, e volta de novo escalar. O que o Senhor Jesus tem por último agora para nos dizer é: não desista de continuar escalando. Glória a Deus. Você só vai alcançar definitivamente o topo dessa montanha no dia em que Ele te recolher ou recolher toda a igreja. Glória a Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.